princípio ou de trás, como gosto de fazer. Hoje eu vou passar pelo meio, para trazer um contexto. Os versículos 9, 10 e 11, quando o anjo do Senhor aparece a Agar e faz menção a quem seria o filho que ela conceberia, aqui só para trazer um pouco de iluminação, porque que ele disse que ele vai ser contra todos e todos vão ser contra ele. Na verdade, se vocês forem investigar, vocês vão descobrir que os muçulmanos, os árabes, são descendentes de Ismael. Amém? Por essa razão, e veja, então, o que acontece nos dias de hoje não é um ato normal. Na verdade, é um ato que veio, e permitam-me, aqui falo com respeito, da imprudência de Sarai, primeiro, porque ela não teve a paciência de fazer o quê? De esperar no tempo de Deus, que já lhe havia prometido que lhe concederia um filho de Abraão. E segundo, o que nós vemos, porque nós vemos que os judeus, desculpem, os muçulmanos, eles são praticamente o quê? Inimigos de todos. Tem algumas linhas do muçulmanismo, tem aquelas linhas que são mais polite, mas existem aquelas linhas que são mais extremistas, tão extremistas que existem países que até hoje o cristianismo não entra. Tão extremista que existem países que até hoje, mesmo com a laicidade do Estado, mesmo com a liberdade do culto, nós vemos o quê? Muçulmanos a perseguirem principalmente cristãos e a fazerem o que com esses cristãos? A fazerem o quê? A matar esses cristãos. Então, muitas das coisas que nós estamos a ver hoje, a guerra do Médio Oriente, a guerra do Irão e outras nações muçulmanas contra os Estados Unidos, contra Israel e etc, etc, não é um ódio que o homem pensa, não, é um ódio que um tem contra o outro. Não, isso é algo que foi biblicamente estabelecido por conta da imprudência de uma mulher, por conta da impaciência de uma mulher. Fale para o seu irmão que está à esquerda e diga: seja paciente. Vamos lá, fale, seja paciente. Aprenda a esperar no tempo de Deus. Seja paciente. Aprenda a esperar o quê? No tempo de Deus. Então, a impaciência de Sarai gerou um filho da sua empregada, da sua serva, e esse filho, por causa da justiça que Deus vai fazer a favor de Agar, vai dar nascimento a uma religião, e essa religião vai se levantar contra a religião que procedeu do seu irmão Isaac. Eu nunca estudei tanto sobre o muçulmanismo, mas muito mais do que estudar, eu fiz uma viagem um certo dia com 3 muçulmanos. Então, eles sabem que eu sou pastor e nós começamos a conversar, a discutir e a falar e etc, etc. E eles começaram a me explicar coisas do Alcorão deles. E amados do Senhor, eu percebi que pelo menos até a Torá, quase tudo que são os 5 primeiros livros, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estamos totalmente alinhados. Eles também têm Abraão como pai, eles também creem na promessa de Abraão. Todas as coisas que nós conhecemos do Antigo Testamento, eles conhecem. A nossa principal divergência com os muçulmanos, a nossa principal, não a única, mas a nossa principal divergência com eles, é o fato de que eles olham para Jesus somente como um profeta. Nós olhamos para Jesus como o profeta maior e o salvador do mundo. Então eles não olham para Cristo, o nosso Cristo, como Salvador. Então essa guerra nasce como consequência também do quê? Da apresentação de uma palavra profética do anjo do Senhor sobre a vida de quem? Sobre a vida de Agar. A Bíblia vai narrar-nos, e também existem algumas linhas teológicas que vão defender aquilo que eu acredito. Se vocês forem para o livro de Gênesis, capítulo número 12, não precisam abrir, só escrever, só anotem.
A Bíblia conta-nos quando Abraão sai da sua parentela, da casa do seu pai, ele passa pelo Egito. E é ali no Egito que vocês lembram a história que Abraão diz que Sara é sua quem? Sua irmã e não sua esposa. E por conta disso, Deus visita o faraó, o rei da altura, com algumas pragas e etc, etc. E a Bíblia diz que quando Abraão sai da presença desse rei, o rei dá como compensação para que a maldição que Deus liberou sobre eles fosse extinta. Ele dá algumas servas e servos para quem? Para Abraão. Então eu acredito, porque no versículo do número 1 do Gênesis que nós acabamos de ler, faz menção que Agar era uma serva o quê? Egípcia de quem? Vocês estão aqui? Era uma serva egípcia de quem? De Sarai. Então eu acredito que quando Abraão sai dessa terra, leva Agar como oferta do rei para apagar o peso daquilo que Deus tinha lançado sobre eles. Abraão leva, meu Deus, a minha garganta hoje. Abraão leva essa serva com ele. E ela vai habitando, convivendo, e etc, e etc. É assim que chega o tempo que por alguma impaciência, alguém diga impaciência? Por alguma impaciência, de esperar o tempo apontado por Deus para que Sara gerasse o seu filho, o filho da promessa, do pai da promessa, ela achava que esse dia nunca chegaria, essa hora nunca chegaria, por uma razão muito simples. Porque Sara estava a olhar para a sua condição. Fale para alguém, fale para o da direita, porque o da esquerda não foi muito simpático. Fale para ele, diga, não olhe para a sua condição, porque Deus não está a olhar para isso. Fale, não olhe para a sua condição, porque para te usar e te abençoar, Deus não está a olhar para isso. Isso eu vou falar para vocês no nome de Jesus. Não olhem para a vossa condição, aonde nasceram, os erros que cometeram, a vossa idade, a vossa origem, vossos pecados, vossas falhas, porque para usar a tua vida e te abençoar, Deus não está olhando para isso. Não olhe para o fato de eu sou velho demais, ou eu sou novo demais, ou eu errei demais, ou eu errei de menos, ou eu não tenho pedigree, ou eu não vim daquele tipo de pessoas que são escolhidas para isso. Para Deus usar-te e abençoar a tua vida, Ele não está o quê? A olhar para isso. Mas Sara estava a olhar para a idade dela, veja aí, como uma condição, como um condicionamento para Deus abençoá-la. É assim como nós dizemos na gíria, ela coloca os pés pelas mãos e faz uma proposta aos seus esposos: deita-te com a minha serva, gere um filho dela e assim eu serei mãe. Quando Abraão se une a essa empregada, a essa serva, ela gera o seu filho. Obviamente, veja aí, vocês são mulheres e vão perceber isso, que gerar filhos é uma vaidade para quem? Para uma mulher. E veja aí, muito mais vaidade seria para uma mulher que era serva. Seria muito mais vaidade para uma mulher que era serva gerar filho de quem? Do seu patrão. Obviamente que no meio das servas ela teria alguma, veja aí, alguma vaidade. Se quisermos até usar alguma vanglória, alguma altivez, algum nariz empinado ou um sorriso maior do que as demais. Por quê? Porque de todas as servas do patrão e da patroa, primeiro, eu fui a escolhida, e segundo, eu sou a que concebeu. Hello? O primeiro filho do patrão, mesmo tendo promessa à patroa, não veio da patroa, veio de quem? De moi. E a Bíblia vai dizer que quando essa mulher, Agar, serva, gera o seu filho, por conta do orgulho de ter gerado um filho, supostamente Sara entende que ela está, o que agora o que? A desprezá-la. E ela vai queixar-se a Abraão, é assim que Abraão vai dizer: a serva é sua e faça dela o que você quiser. Então existem algumas versões que elas são bem mais claras e elas deixam-nos a entender que Sara
ralhou com Agar, desprezou Agar, e por conta do desprezo, por conta da agressividade que foi verbalizada por Sara, Agar não viu outra opção a não ser a opção de fazer o quê? A de fugir da presença de sua patroa, a de fugir sem o norte, a de fugir sem recursos, a de fugir sem sustento, a de fugir muito provavelmente sem saber para onde ir, porque ela era egípcia, estava agora na terra de Abraão, e como escrava, ela provavelmente não circulava tanto de povo em povo, de cidade em cidade. É assim que enquanto ela chora, é assim que enquanto ela lamenta, é assim que enquanto ela é visitada por alguma angústia, o anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz: Sara, eu vou engrandecer esse menino que você carrega, eu vou multiplicar de tal maneira a semente dele. E quando o anjo do Senhor começa a falar com ela, ela vai dizer a esse anjo: tu és El Roi, o Deus que vê. Tu és o quê? O Deus que vê. Ouça o que eu vou falar. Deus, Ele te vê, e no tempo dele, Ele vai visitar a tua vida com a restauração que Ele tem reservada para ti. Deus tem os olhos dele postos sobre ti, e na estação apontada por Ele, Ele vai visitar a tua vida para trazer a paz que você está buscando, a cura que você está a querer, a libertação que você está a querer, a salvação daquele membro da tua família que você ora de mês em mês, de ano em ano, e você se questiona: será que algum dia vai se salvar? Será que algum dia vai mudar? Será que algum dia vai se converter? Deus ouviu as orações de Sara, não só ouviu como viu. Deus está ouvindo o teu clamor, as tuas súplicas, está vendo o teu sofrimento, e no tempo apontado por Ele, eu creio, por isso falo, a restauração do Senhor vai visitar a tua vida em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Deus vê de tal maneira que em 2 de Reis, quando Elias declarou fome seca sobre a terra, quando Elias declarou que não houvesse chuva sobre a terra, e como consequência dessa chuva houve seca, e como consequência dessa seca houve fome, e como consequência dessa fome, agora há uma viúva em Sarepta que está a preparar o quê? O último pão. E qual é a motivação do coração dela? Eu comerei esse pão juntamente com meu filho, e depois de comer esse pão, o que é que vamos fazer? Morreremos. Mas Deus viu que aquela mulher estava no limite e já não podia mais. Deus viu que aquela mulher estava no limite a crer mais na morte do que na vida. E no tempo, no dia, na hora que ela menos esperou, Deus visita o seu profeta e diz: eu já preparei alguém para te sustentar. Veja o paradoxo. Quem era a pessoa que Deus tinha preparado para sustentar? Alguém como você, que talvez nesse momento está a dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho cura, eu não estou casado. Alguém como você, que talvez nesse momento está por faltas em várias áreas da tua vida. Alguém como aquela mulher que não tinha nada, tinha apenas uma esperança na morte. Aquela mulher não estava a ver solução para sair daquele caso, ou daquele caos, a não ser o quê? A morte. Mas Deus viu e enviou o profeta no meio do caos para restaurar o caos dela. E quando ela dá o único pão ao profeta, o profeta diz assim: enquanto houver seca, enquanto houver fome, enquanto houver aperto, não vai faltar farinha. Eu vim como uma voz profética para falar para a vida de alguém. Deus está a ver as tuas lutas, mulher. Deus está a ver as tuas lutas, homem. Deus está a ver o teu sofrimento. Deus está a ver o teu aperto. Deus está a ver a calúnia. Deus está a ver a falta. Deus tem visto a agonia. Deus tem olhado para os dias de silêncio e de depressão. Deus está vendo tudo. E assim como um dia Ele visitou e mudou o cativeiro da viúva, Ele vai visitar e mudar o teu cativeiro. Só quem crê que Deus está vendo e que a restauração virá em sua direção, vai me dar um amém em nome de Jesus. Deus está vendo cada dor. Eu comecei esse culto perguntando: quantos de nós estamos aqui que tivemos fases, dias, circunstâncias
em que pensamos: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está a ouvir as minhas orações. Algumas vezes, alguns cristãos inclusive, chegam a pensar que Deus tem os seus escolhidos e favoritos, porque parece que na vida da Mônica é tudo tão mais rápido. E às vezes a Mônica nem ora tanto quanto eu, não ora tão bem quanto eu, não jejua tanto quanto eu, não é tão assídua como eu, não é tão pontual como eu. Outras vezes a Mônica nem é dizimista, mas testemunhou que a promoção saiu, testemunhou que o casamento aconteceu, testemunhou que A, B, C e D. Ou seja, existem algumas circunstâncias que nós queremos fazer julgamentos, veja aí, segundo a nossa própria justiça, ou segundo o nosso achismo. Não devia ser desse jeito, devia ser daquele jeito. Como é que ela conseguiu? É a favorita de Deus, é a mais amada por Deus. Ouça o que eu vou falar: Deus ama a todos de igual forma e de igual maneira. Se há alguém que não faz acepção de pessoas, esse alguém é o El Roi, o Deus que te vê, o Deus que tem os olhos dele postos sobre ti. E se por alguma razão você faz parte do grupo daqueles que levantaram a mão, que sentiram ou que ainda sentem que Deus os abandonou, que Deus os deixou, que Deus não está vendo ou não está ouvindo, essa mensagem é para si. Deus tem os seus olhos postos sobre a tua vida. Cada passo que nós damos, Ele vê. Cada dor que nós sentimos, Ele vê. Cada aperto que nós passamos, Ele vê. Cada crise que nos visita, o Senhor vê. Veja, cada injustiça que nós experimentamos, o Senhor vê. Porque às vezes nós entramos no meio de alguns processos de injustiça e perguntamos: aonde é que está Deus? Será que Deus não está a ver isso? Deus está a ver a injustiça. Cada traição que experimentamos na jornada da vida, Deus vê. Quando as pessoas que deviam nos abraçar nos abandonam, Deus vê. O pai que jurou amar o filho, abandonou o filho, Deus viu. Os amigos que sempre juraram ajudar na fase de dor e te abandonam na fase de dor, Deus também viu. Porque Eloi, ouça, essa é a única e a primeira vez, esse é o significado da palavra em hebraico. Na verdade, em hebraico vem o H antes do O, mas aqui fica mais por inglês. Mas por que essa mulher, quando Deus fala com ela por meio do anjo, ela diz: Eloi, o Senhor que me vê, o Deus que me vê, o Deus que me vê. Por que o Deus que me vê? Porque, veja, a oração ou a manifestação de Agar era: Deus, afinal tu vistes o que é que aconteceu comigo. Tu vistes que eu não escolhi ser escrava. E veja aí, quem eram as escravas na altura? Eram as pessoas que já nasciam de pais escravos. Eram as pessoas que eram às vezes vendidas. Eram as pessoas que eram às vezes escolhidas. Porque o rei podia escolher uma filha de alguém, de uma plebeia, e dizer: essa menina vai trabalhar na minha casa. Então, nós podemos concordar que ninguém nasce e diz assim: eu quero ser escrava. Quando ela está a dizer: tu és o Deus que me vê, porque na jornada da vida dela, talvez, veja aí, a questão mais gritante na mente dela é que o Deus que está a olhar para Abraão não está a olhar para mim. Vocês não perceberam? E eu vou explicar. Ela veio servir Abraão, não sabendo talvez no princípio da história. Mas vamos ser sinceros, vocês trabalham com pessoas e para pessoas, e talvez você entre agora na empresa, daqui a nada você já vai saber quase toda a vida do chefe. Que o chefe tem mulher, que o chefe tem X filhos, que o chefe é do Wish, ou do Wambo, ou de Malange, que o chefe A, que o chefe B. Mas você chegou ontem. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos saber quase toda a história da vida de quem? Do chefe. Da origem do chefe, se formou o quê, em quê, como é que ele veio para aqui. Amém ou não amém? Então, quando essa menina provavelmente se junta a Abraão, ela vai descobrir, por meio dos servos que vieram com Abraão da casa do seu pai, que olha, nós estamos aqui porque um dia o chefe, Deus lhe apareceu. No meio de tantos idólatras, na terra de Abraão, Deus viu Abraão.
Deus viu Abraão e disse: Abraão, te engrandecerei e farei de ti uma grande nação. Ninguém pegou. Talvez alguém contou: esse teu patrão, Deus lá atrás, lhe viu. Ele está a ficar rico e cada vez mais rico como consequência de uma promessa que Deus liberou sobre a vida dele. Havia multidões na terra do moço Abraão, mas Deus viu. Deus escolheu a ele. E talvez em meio ao sofrimento, em meio à vida de escrava, talvez a questão do coração dela era a mesma que alguma vez foi a questão do teu coração. Será que Deus não está a me ver? Porque ninguém quer ser escrava. Ninguém quer morrer no solteirismo. Ninguém quer morrer sem filhos. Ninguém quer morrer desempregado. Ninguém quer morrer com fome. Nessa sala, ninguém quer morrer sem ter uma casa boa, um carro bom, sem morrer, sem proporcionar o melhor para os seus filhos, para os seus pais. É desejo provavelmente de todos aqui experimentar o melhor. Ninguém quer continuar enfermo, ninguém quer continuar doente. Hello? Então, quando ela ouve a história do seu pai, do seu líder, do seu chefe, talvez o desejo dela era: o Deus que vê Abraão, que ele também faça o quê? Que ele também olhe para mim. E quando ela ouve, vocês não perceberam o que eu falei. Porque lá atrás, o que Deus disse a Abraão? Te engrandecerei, farei de ti uma grande nação. E quando Deus aparece para ela, vai dizer assim: eu farei com que a descendência, o que vier de ti, seja o quê? Numeroso, se espalhe sobre a terra. Ou seja, o anjo do Senhor vai quase afirmar o mesmo que lá atrás o Deus que viu Abraão afirmou na vida dela. É por isso que quando ela ouve o selo dessa promessa, ela vai dizer: tu és o Deus que me viu. Tu és o Deus que viu que não fui eu que cobicei o esposo da patroa. Não fui eu que disse: patroa, dá-me o teu esposo. Não fui eu que dei em cima da patroa. Tu és o Deus que viu que eu não escolhi ser escrava. Tu és o Deus que viu que eu não escolhi vir aqui com eles. Tu és o Deus que viu que eu não escolhi engravidar do patrão. Tu és o Deus que viu que eu não tive outra escolha a não ser de sair de casa, porque eu temi pela minha vida e pela vida da minha criança. No momento de desespero, ela descobriu que Deus lhe viu. Deus viu as dores dela. Deus viu as lutas dela. Deus viu a injustiça pela qual ela passou. Ouça. E sabe o que Deus decidiu fazer? Deus decidiu vir para lhe recompensar. Eu vim profeticamente falar para alguém nessa noite: herói, 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 herói. Herói, ele tem os olhos postos sobre as tuas lutas. Ele está vendo essa doença, ele está vendo esse desemprego, ele está vendo esse solteirismo, ele está vendo a injustiça, ele está vendo a dor, ele está vendo as tuas madrugadas em choro. Herói, o Deus que te vê, ele tem os olhos dele postos sobre ti. E acredita, o Deus que visitou uma escrava, o Deus que visitou uma mulher que não sabia o que era amor, ele restaurou. Eu declaro e profetizo: ele vai visitar a tua vida, ele vai visitar a tua casa, ele vai visitar a tua família, ele vai visitar a tua saúde, ele vai visitar o teu destino, e a restauração do Todo-Poderoso cairá sobre ti. Em breve, herói te recompensará. Me dá um amém. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Herói. Pastor, qual é o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem, e se você me permitir usar essa expressão, é de te dizer e de me dizer que nós estamos proibidos de achar que estamos abandonados. Essa mulher estava no meio das campinas e do deserto, sem ninguém à volta dela. Mas ela disse: tu me vês. Ela não disse só que tu me ouves. Ela disse: tu me vês. Porque o anjo do Senhor lhe disse: eu ouvi. Mas o anjo do Senhor lhe encontrou. Ela disse: não, você não me ouviu só. É a única vez que na Bíblia a palavra herói
o Deus que me vê é mencionada. Tu viste, Senhor. Sara, desculpem, Agar, ela percebeu que a recompensa que o anjo do Senhor está a trazer para a minha vida é porque ele me viu. Sabe por quê? Porque se nós formos ler a história não nos mostra que Sara, desculpem de novo, Agar orou pelos maltratos da patroa. Ela nunca reclamou os maltratos da patroa. Nós não temos nenhuma narrativa. E o livro que nós lemos foi um livro que foi escrito por Moisés. E como é que Moisés escreve esse livro? Por inspiração divina. Deus leva Moisés em revelação e em visão e traz para ele o quê? A revelação de como era o Gênesis. Moisés não conheceu Abraão. Não foi Abraão que deixou isso escrito. Foi Deus que inspirou Moisés para lhe contar a jornada do pai Abraão. Então Deus não falou a Moisés que Agar lamentou. Deus contou a Moisés como é que Ismael nasceu. Deus contou a Moisés o que o anjo dele liberou sobre Agar. Se Agar tivesse orado contra a patroa, lamentado contra o sofrimento, Deus teria dito a Moisés. E sabe o que aconteceu, Moisés? Essa mulher lamentou por ter sido escrava. Lamentou porque a patroa tratou-lhe mal. É por isso que quando o anjo a abençoa, ela não diz o Deus que me ouviu. Ela percebeu que parte da recompensa que ela estava a receber da parte do divino não eram por conta das coisas que ela falou, mas era por conta das coisas que ele viu. Se vocês forem para Êxodo capítulo de número 3, quando esse mesmo Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, tenho o quê? Tenho visto a opressão do meu povo. Deus não libertou o povo só porque ouviu a oração deles, mas libertou o povo porque viu a opressão dele. Herói, o Deus que me vê. Ouça o que é que eu vou falar. Quer dizer que quando você está entrando na fornalha, Ele está vendo que você está entrando na fornalha. Ouça, a única circunstância que a Bíblia dá-nos a entender que Deus se vira contra nós é quando pecamos. Ouça, não é quando estamos a pecar, porque mesmo quando estamos a pecar, Ele vê. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Davi orou e disse: Senhor, volta-te, vira os teus olhos contra o meu pecado. Porque em todos os momentos Deus vê. Ouça o que eu vou falar. Até o que estão a tramar em lugares que você não está a ver, Deus está a ver. Até o que estão a maquinar em lugares que você não está lá, Deus está lá. Até o que estão a projetar em mesas contra o teu destino, Deus está a ver. Eloi vai te recompensar. Escrava, não adorava esse Deus, não servia esse Deus, não buscava esse Deus, veio de uma nação pagã, veio de uma nação de idolatria, mas ela escandalizou-se e surpreendeu. Como é que esse Deus? Essa é a bondade de Deus. Essa é a bondade do teu Deus. Esse é o Deus que você busca. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus da X, do Deus que vê nossa dor, que vê nosso sofrimento e que se move por conta dela. Ou eu vou falar mais uma vez para a vida de alguém: Eloi te recompensará. Aqueles problemas lá em casa, Ele está a ver. Aqueles problemas na família, Ele está a ver. Aqueles problemas financeiros, Ele está a ver. A doença, Ele está a ver. Errou. Levanta as tuas mãos.